Poliana, um livro de Eleanor Porter, capítulo 22, Sermões e Caixa de Lenha, parte 2 e última. Poliana insistiu. Eu costumava perguntar ao meu pai, como perguntei ao Senhor se gostava de ser ministro. E ele respondia? Indagou o reverendo, sorrindo com resignação. Respondia sempre que sim. Outras vezes, porém, declarava que não se conservaria ministro por 1 minuto se não fossem os textos alegres. O quê? E os olhos do reverendo deixaram a folhinha para fixarem-se no rosto contente de Poliana. Era como meu pai costumava chamar-lhes. A Bíblia está claro que não diz assim, mas todos esses pedaços começam com alegria. Sê contente no Senhor, ou rejubila-te, ou salta de alegria, e por aí além. O Senhor sabe mais do que eu. Uma vez papai esteve muito doente. Para distrair-se na cama, contou 800 pedacinhos desses. 800? Sim, 800 pedaços que mandam a gente ficar alegre. Era o que meu pai chamava os textos alegres. Os olhos do ministro caíram sobre o papel que tinha nas mãos, o qual começava assim: A maldição eterna desça sobre vós, escribas, fariseus e hipócritas. Com que então seu pai só pensava nos textos alegres, hein? Murmurou ele. Sim, afirmou Poliana com ênfase. Costumava dizer que se sentiu muito melhor desde o dia em que começou a catá-los na Bíblia. Também dizia que se Deus teve o trabalho de nos lembrar a alegria por 800 vezes, é porque desejava que fôssemos alegres. E papai teve vergonha do tempo em que não era alegre. Passou a contentar-se com tudo e a ser muito feliz. E tirava dos textos um grande conforto quando as damas da auxiliadora começavam a brigar, isto é, quando entravam em desacordo, corrigiu-se a menina. E foi por causa desses textos que meu pai inventou o jogo do contente, pelo menos dali tirou a ideia. As muletinhas só serviram de pretexto. E como é esse jogo? Perguntou o ministro. Consiste em encontrar em tudo um pretexto para ficar contente, como no caso das muletinhas. E uma vez mais Poliana contou aquela história, desta feita a um homem que atendeu com toda a paciência, com ternura nos olhos e uma grande compreensão na alma. Logo depois desciam ambos o morro de mãos dadas. O rosto da menina irradiava. Como gostasse muito de falar, vinha contentíssima de ter podido falar à vontade. Aquele assunto do jogo era, na realidade, inesgotável. No sopé da colina, tiveram de despedir-se. Poliana tomou um caminho e o ministro outro. Ao chegar à sua casa, o ministro foi para o escritório, onde se pôs a refletir. Sobre a mesa estavam muitas folhas de papel manuscritas, as notas para o próximo sermão. Mas o ministro não estava pensando nem no que havia escrito, nem no que pretendia escrever. Estava pensando num ignorado missionário de uma cidadezinha do oeste, pobre, doente, atribulado e quase só no mundo, mas que percorria a Bíblia inteira para contar quantas vezes o Senhor lhe havia dito de rejubilar-se e ficar contente. Depois de algum tempo, com um suspiro profundo, o reverendo Paul Fort ergueu-se e voltou da cidadezinha do oeste para aquela em que morava. Ia começar a escrever o novo sermão. Nisto, seus olhos caíram sobre um magazine que a esposa deixara aberto sobre a mesa. Leu por acaso um parágrafo, leu outro e acabou lendo tudo. Um pai, certa vez, disse ao seu filho Tom que se havia recusado a encher a caixa de lenha para sua mãe pela manhã. Tom, estou certo que você sentirá prazer em juntar um pouco de lenha para sua mãe. Tom, sem dizer uma palavra, retirou-se e trouxe a lenha. Por quê? Justamente porque seu pai deu a entender de modo claro que esperava dele uma ação boa. Suponham que esse pai dissesse:
Tom, ouvi dizer que você se recusou a trazer a lenha para sua mãe e estou envergonhadíssimo de semelhante procedimento. Vá já e encha a caixa. Eu garanto que a caixa de lenha estaria sem nada dentro até agora. O ministro leu isso e logo adiante leu outro pedaço assim. O que as criaturas querem é encorajamento. Em vez de censurar constantemente os defeitos de um homem, falai as suas virtudes. Procurai tirá-lo da senda dos maus hábitos. Sustentai, fortificai o melhor do seu eu, a parte boa que não ousou ou não pôde ainda manifestar-se. A influência de um belo caráter é contagiosa e pode revolucionar uma vida inteira. As criaturas irradiam o que trazem no cérebro e nos corações. Se um homem se mostra gentil e serviçal, os seus vizinhos pagarão na mesma moeda e com juros. Quem procura o mal, esperando encontrá-lo, certo que o encontra. Mas quando alguém procura o bom, certo de encontrá-lo, encontra o bom. Dize ao teu filho Tom que sabes que ele ficará contente de encher a caixa de lenha para sua boa mãe e veja como Tom parte satisfeito e interessado no serviço. O ministro deixou cair o magazine e pôs-se a medir passos pela sala de mãos às costas. De quando em quando suspirava e por fim sentou-se de novo à mesa. Deus que me ajude, vou tentar, exclamou animadamente. Direi aos meus tons que sei que eles ficarão muito contentes de encher a caixa de lenha. Dar-lhes-ei trabalho a fazer e os deixarei tão cheios de alegria que não terão tempo de olhar para a caixa de lenha dos vizinhos. Em seguida, tomou as notas já escritas, rasgou-as e lançou-as para o ar, de modo que no chão, de um lado da cadeira, se podia ler a maldição eterna desça sobre vós, e do outro lado, escribas, fariseus e hipócritas, enquanto sobre o papel em branco sua pena ia traçando os primeiros parágrafos do novo sermão. Foi assim que o reverendo Paul Fort pronunciou no domingo um sermão famoso, verdadeiro toque de clarins em apelo ao que havia de melhor no imo de cada homem, de cada mulher, de cada criança que o ouviu. Não era mais o ministro antigo. Poliana tinha feito nascer um outro homem que se sentia mais feliz e pregava a felicidade aos ouvintes surpresos. Fim do capítulo 22. Eu sou Cláudia Carino e você ouviu Poliana.